Fala galera, tudo bem? Bom, a gente hoje vai ver aqui um recurso bem útil que é na matemática financeira, a linha de tempo. O que é isso? Isso é aplicável justamente quando você vai comparar duas formas de pagamento, como a vista e a prazo. Dependendo de como você aprendeu isso aqui no seu colégio, né? Ou até mesmo com outro professor de concurso público, isso também é matéria da Receita Federal, também é matéria da Receita Estadual e por aí vai, você não deve conhecer de repente esse recurso, que é útil pra caramba, tá? O que acontece então? Vamos pegar aqui um exemplo com um número pequeno de parcelas para você entender muito bem o que vai estar acontecendo. Mas depois eu quero que você faça isso no automático, sem perder tempo, tá bom? Então é assim, a gente tem aqui uma compra à vista, né, que é um preço P que eu quero descobrir inclusive, essa vai ser a pergunta da questão. E essa compra à vista, ela pode também ser feita a prazo, com uma entrada de 100, ou seja, na data de hoje eu já pago de cara R$100, depois, daqui a um mês, uma primeira parcela de R$240 e uma segunda parcela de 220, tá? Vou deixar bem claro aqui que essa parcela de 240 é um mês depois e essa parcela de 220 é 2 meses depois. Então o que vai acontecer aqui? A taxa de juros aqui de 10% ao mês, tá? Então o que acontece? Geralmente é feito um raciocínio em que você vai etapa por etapa vendo, o preço real da mercadoria é P, aí o cara pagou 100, né? Aí a dívida que ele saiu, com a qual ele saiu da loja, é P menos 100, aí vai para outro mês. Se você já ouviu falar desse raciocínio, cara, ele funciona muito bem quando o número de parcelas é pequeno. Se você nem está entendendo o que eu estou falando, esse tipo de raciocínio, relaxa, não é assim que eu vou fazer. Não é assim que eu quero que você faça. Eu quero que você faça o seguinte. Por que o preço à vista ele não é igual à soma direta das parcelas a prazo? Porque as parcelas a prazo têm juros dentro delas. Isso que eu quero que você entenda. A gente, nessas questões aqui, sempre pressupõe que, ao avançar com o dinheiro no tempo, ele ganha juros, e ao voltar com o dinheiro no tempo, ele perde juros. O comerciante, ele não está aumentando os preços com o intuito de ter exatamente um ganho de verdade em cima daquele aumento. Pensa assim, ele está vendendo alguma coisa a R$100. Se ele não aumentar de preço na passagem de um mês, com a inflação, todos os demais preços ao redor dele vão aumentar e o ganho dele com a venda daquele aparelho, daquele produto, não vai aumentar. Então acaba que ganhar R$100 no mês passado é uma coisa e ganhar R$100 no dia de hoje, por exemplo, seria outra. Seria um dinheiro com um valor real menor. Já que com tudo tendo aumentado de preço à volta dele, o que ele comprava com R$100 no mês passado não é o mesmo que ele compra com R$100 no dia de hoje. Perceberam? Eu posso não mexer no valor que eu vou receber por aquela mercadoria e mesmo assim sair ganhando ou perdendo. Sair ganhando se teoricamente as coisas diminuíssem de preço, que você sabe que é meio complicado, né? Meio difícil isso acontecer. E sair perdendo, que é mais comum, é se as coisas à minha volta, ao meu redor, aumentarem de preço. Pois é, mas para você não cair num raciocínio mega complicado com isso, a gente tem a linha de tempo na matemática financeira para ajudar a gente. O que é essa linha de tempo? Nela, você vai traçar uma linhazinha horizontal em que eu vou comparar as duas formas de pagamento que eu tenho. Como para você, por exemplo, de vestibular, de concurso público não, que pode cair, por exemplo, duas séries de pagamentos, as duas a prazo, e eu queria comparar as duas. Mas numa prova de vestibular, que você pode encarar como sendo uma questão mais fácil de concurso federal, o que vai acontecer? Geralmente ele vai estar comparando um preço à vista com uma compra a prazo. E aí, como que eu vou organizar a minha ideia nessa tal linha de tempo? É isso que eu quero que você entenda agora, tá bom? Então vem comigo. Olha só, você vai ter aqui uma linha de tempo, essa tal linha de tempo, você vai marcar nela as datas 0, aqui 1, aqui 2, né? Em que eu tenho aqui em cima o preço à vista P, que eu quero saber, né? Aqui entrada 100, aqui 240 e aqui 220. Tá? Se eu pudesse então encontrar o equivalente dessas parcelas no dia de hoje, eu teria, somando todas elas, o preço à vista. Repito, a gente está indo bem devagar,
né? E está levando tempo para fazer, porque estou explicando passo a passo. No final não vai ser assim que você vai fazer. Então, para você entender, imagina o teu preço à vista, ele é desmembrável em 3 pedaços, que são a entrada que é 100, um pedacinho X e um pedacinho Y. Esse pedacinho X, como ele vai ser pago daqui a um mês ele não vale mais X, ele vale 240. Então essa é a história que está descontando. Ele meio que a princípio planeja meio que picotar o preço à vista em 3 pedaços que são diferentes já desde o início. Ó, você vai pagar hoje 100, aí tem um pedaço ainda de X e um pedaço ainda de Y. Só que esses valores que ele está agora determinando são os valores antes do aumento de juros, que ele vai ver. Esse xzinho aqui eu vou pagar daqui a um mês, ou melhor, eu vou receber, né, do comprador, do cliente daqui a um mês. Então, ele vai ter que ter o aumento percentual daquele período, que é uma taxa de juros que normalmente ele consegue saber por alguma estimativa, ele vê no jornal quanto é a taxa esperada para aquele período, ele tem meios de saber isso. Já com posse, né, da taxa de juros, ele vai calcular, bom, se fosse hoje, esse pedaço custaria tanto, mas daqui a um mês, com 10%, que é a minha taxa no caso, ele vai estar valendo 240. Então aquele valor que eu nem cheguei a saber, né, que se eu não estivesse falando aqui esse raciocínio, você nem ia lembrar que ele tinha um valor menor que 240 antes, um valor X antes do 240, vai se transformar em 240 só daqui a um mês. Se ele fosse pagar de cara 240 hoje, ele não pagaria 240, ele pagaria um valor menor. 240 é só para daqui a um mês, porque daqui a um mês tudo aumentou. Tudo bem? Então, imagina, como que ele pegou esse X e transformou em 240? Se eu tenho uma taxa de 10%, o teu fator multiplicativo é de 1,1. Tá? Agora, o que acontece aqui? Se você tiver uma parcela Y que você vai pagar daqui a 2 meses, o que acontece? Você vai multiplicar aqui por 1,1 e aqui também por 1,1, porque tiveram 2 passagens de um mês. Logo você vai ter que, enquanto o X multiplicado por 1,1 vai dar 240, o Y multiplicado por 1,1 2 vezes vai dar 220, tá? Então, o que acontece? Vamos fazer assim. Você concorda comigo, então, que o preço à vista ele é a soma do 100 com o X e o Y, né? Só que esse X, na verdade, vai ser o quê? Eu quero pegar esse 1,1 e passar para o outro lado. Entendi. Como aqui o X vezes 1,1 ele era igual a 240, quando eu passar isso aqui para a direita, você vai ter que o X vai ser 240 dividido por 1,1. Da mesma maneira, como ali, aqui y multiplicado por 1,1 ao quadrado, ele vale 220, você vai ter que o y vai ser 220 por 1,1 elevado a 2, tá? Isso quer dizer que se eu pegar aquilo ali em cima e substituir de volta, você vai ter a equação na qual eu quero que você chegue. A de que o preço à vista vai ser o 100, mais o x no caso aqui que vai ser 240 dividido por 1,1 e 220, que é o y, né? Dividido por 1,1 ao quadrado. Pegamos aqui o valor do x, eu coloquei nessa parcela, peguei o valor do y e coloquei aqui, ok? Gente, o que está acontecendo? A linha de tempo está até aqui ainda. Isso que está aqui, que eu fui fazendo bem devagarinho, na verdade no automático eu quero que você pegue e faça o quê? Eu quero que você entenda o seguinte, você vai pegar aqui, né, cada parcela e vai voltar para o dia de hoje dividindo pelo fator multiplicativo elevado a quanto tempo eu estou retornando. Não é sempre por 1,1.
não é sempre por 1,1 ao quadrado, tá? Você vai dividir por ele elevado ao tempo do qual eu voltei. Se aqui eu voltei de um período, tá? Você vai dividir por 1,1 elevado a 1. Se aqui eu voltei 2 períodos, você vai dividir por 1,1 elevado ao quadrado. Ok? Então, você vai ter o que aqui? Quando você faz essa divisão voltando a parcela para o dia de hoje, a soma de tudo que eu tenho vai dar aí sim o preço à vista. Isso vale para qualquer número de parcelas que você tenha, tá? Sempre vai estar funcionando. Vamos terminar de fazer a continha desse caso, que eu vou te explicar então, vamos anotar aqui, um jeito então geral de fazer para qualquer número de parcelas, né? Então a conta desse caso já está aqui armada. Você vai ter que o preço à vista vai dar então o quê? Repara que ficou um denominador 1,1 ao quadrado ali. Pega então aqui. Cem por 1,1 ao quadrado, né? Vai subir. Duzentos e quarenta, aliás, eu troquei aqui, né? Por 1,1. E um 220 normal. Tudo isso sobre 1,1 elevado a 2. Bom, 100 com 1,1 ao quadrado, que é 1,21, vão dar R$121. R$240 por 1,1 vai dar 264. E aqui 220 mesmo. Quando eu somar esses três ali em cima, isso vai dar 605. Então você vai ter 605 dividido por 1,1 elevado a 2. (605) dividido aqui por 1,21, né? Que é 1,1 ao quadrado, no final vão dar R$500, né? Então o preço à vista dessa mercadoria, o equivalente a ter algo que é 100, 240, 220 parcelado, é algo que hoje vale R$500, tá? Então, gente, agora no automático, como é que você vai montar uma questão dessas? Você vai ter aqui um preço à vista, vamos botar até aqui em cima, né? Você vai ter uma forma de pagamento, que geralmente é um preço à vista. Então, bota aqui. A seta que fica para um lado é uma opção de pagamento. E as outras são as outras formas de pagamento. P1, P2, P3, até chegar, no caso aqui, em PN mais 1, né? Se for até um mês ou período N. Estou chamando de mês, que a taxa ali foi mensal, mas pode ser o ano, né? No caso, parcelas entre anos, entre meses, o período que for o pagamento, o período que for referenciado a parcela, tá? Então, o que você vai ter aqui? No caso, eu estou dividindo uma compra em N mais uma parcelas, começando do P1, e eu quero comparar isso com o preço à vista. Eu quero achar o preço à vista. Ou quero ter uma equação que me permita interligar tudo, a compra à vista com a prazo. E aí o que tiver faltando é aquilo que vai sair dessa equação. Deu o preço à vista, deu as parcelas, você vai achar então a taxa. Deu a taxa, deu as parcelas, você vai achar o preço à vista, como foi aqui. Deu, no caso, a taxa, deu o preço à vista, você vai achar as parcelas, aí, no caso, elas teriam que ser iguais para poder manipular na conta. Mas o principal é você entender como que eu monto a equação que liga uma coisa a outra, para não ficar naquela lenga-lenga que tu vai acabar errando ou demorando demais e o teu concorrente vai tomar tua vaga, que é de ficar fazendo. Pagou tanto, deveu tanto, vai quanto para outro mês. Isso não pode ser, tá? Isso você vai demorar demais fazendo isso. Então o que acontece aqui?
Se eu montar a equação correspondente, você vai ter que o P1 já está no dia de hoje, então nele não mexo. Mas o P2 eu vou dividir por 1 mais i elevado a 1, já que eu estou voltando um período com ele. O P3 eu vou dividir por 1 mais i ao quadrado, já que eu estou voltando 2 períodos com ele. Até, vai fazendo isso, até chegar ao Pn mais 1, em que eu vou dividir por 1 mais i elevado a n. Eu estou no período n, no mês n, né? E com isso, o preço à vista, você acaba escrevendo como sendo o P1 mais aqui o P2 dividido por 1 mais i, mais P3 dividido por 1 mais i ao quadrado, e vai fazendo isso tantas quantas forem as parcelas, até chegar, no caso aqui, no 1 mais i elevado a n, né? A última dividida por 1 mais i elevado a n, ok? Com isso, a gente vai ter o que a gente queria, que é a equação básica, né? Para poder obter o preço à vista ou obter, sei lá, o que vai estar faltando aqui nessa galera. Claro, gente, quando o número de parcelas quando o valor das parcelas forem iguais, aí é um caso que eu confesso que em matéria de vestibular, de concurso público cai direto. O caso com elas diferentes ou iguais. Uma questão fácil para eles. Mas, no caso de vestibular, se você der um azar muito grande, tiver um número de parcelas alto e elas forem todas iguais, isso pode acabar recaindo numa questão de PG, tá? Por que vai recair numa questão de PG? Pelo seguinte, quando você está fazendo isso aqui, imagina que agora aqui, ó, nessa equação amarelinha que eu circulei, que todas as parcelas nela são iguais, né? Todas têm o mesmo valor. O que vai acontecer aqui? Caso as parcelas sejam todas iguais, você vai ter que o preço à vista, então, é P mais P sobre 1 mais I, mais P sobre 1 mais I ao quadrado, até P sobre 1 mais I elevado a N. Repara que aqui, gente, você vai ter uma PG finita de N termos, né? Por que é PG? Porque de um termo para o outro é como se eu estivesse multiplicando por 1 sobre 1 mais I. Só 1 mais I não, porque ele está no denominador. Aí ele apareceria em cima. Mas eu estou multiplicando por 1 sobre 1 mais I. E o primeiro termo, A1, seria a própria parcela P, tá? E isso seria, então, a soma dos N termos da PG finita, tá? É claro que, se eu botar aqui a soma dos N termos da PG finita, vamos relembrar como é que era? A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Se eu faço isso aqui, né, não vai ficar literalmente, então, com esses dados, uma expressão muito bonita. No concurso da Receita Federal, eles já decoram muitas vezes uma fórmula pronta, né, que já jogou o P, já jogou mais ali dentro, simplificou, deu uma voltinha, né, foi lá no remeleixo, e aí chegou numa expressão pronta para ele usar. Eu, quando era aluno, mesmo na parte da Receita Federal, procurava saber os dois, que eu via que em determinadas bancas ou concursos, cada hora ele pensava de uma forma diferente, ou fazendo alusão à fórmula decorada pronta, ou fazendo alusão à demonstração ou à manipulação dela com o PG mesmo. Para você, de vestibular, claro que você tem que entender que isso aqui é uma PG, e na hora, de acordo com os dados, você substitui na hora na soma dos termos dos N termos, né? Fica melhor. Não só lembra que a soma é essa, só entende que isso aqui é uma PG, e na hora você meio que aplica isso aos dados do problema. Aí esse é o caso mais difícil, digamos, que eu já vi, né? Minto, teve uma vez
teve uma vez que aconteceu o seguinte, mas é um caso raríssimo, tá? Na verdade, esse caso raríssimo seria até mais fácil do que esse aqui. Porque quando a PG é finita, quando eu vou parar num termo, a forma é meio grande, essa aqui, né? Na PG infinita, como é que ela é, gente? Fala aí pra mim do outro lado. A1 sobre 1 menos Q, não é isso? Não é A1 sobre 1 menos Q? É pequenininha, é fácil de mexer. A chata é a da PG finita. É a soma dos N termos que é meio chata de você manipular. Quando são infinitos termos, é muito mais fácil. Tá, mas e daí? Como que eu vou ter infinitos pagamentos para poder usar isso? Gente, no caso de um aluguel. No caso de um aluguel, uma coisa que a gente chama de perpetuidade, né? A gente não é que seja infinito, né? Mas você não tem um prazo determinado para você parar de pagar. Você vai pagando e pagando e pagando e pagando e pagando indefinidas vezes sem um prazo de término definido. Né? Você não sabe quando vai terminar. Isso seria a ideia de soma infinita. Você ia ter P mais P sobre mais I, P sobre mais I ao quadrado e vai, sem nunca terminar. Aí você poderia, nesse caso, fazer uso da soma dos termos de uma PG infinita para chegar ao preço à vista, o valor acordado, né? Ou o total pago a vida inteira em aluguel por um apartamento, alguma coisa em si. Mas é um caso bem raro em termos de vestibular para cair. De concurso até que nem é tão comum de cair também, embora seja até mais fácil do que todo esse resto.